graça e conhecimento. E para nós é um prazer muito grande poder neste dia dar testemunho da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia de contar testemunho, hoje é dia de contar milagre, e eu quero falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23, está escrito: Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. O nosso Deus permanece fiel. E é sobre a fidelidade de Deus que eu quero testemunhar neste dia, o que Deus fez pela sua fidelidade sobre a minha vida. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus, eu era muito jovem, eu tinha apenas 15 anos de idade, ainda era uma adolescente, e Deus me levantou para pregar a sua palavra. E eu passei muitos anos pregando a palavra, e quando eu já tinha por volta de 25 anos de idade, o Senhor um dia usou uma garotinha de 8 anos de idade. Eu fui pregar em uma manhã de avivamento, no domingo, na cidade de Timon, em uma das congregações da Assembleia de Deus. E naquela manhã de avivamento, Jesus batizou muitas crianças com o Espírito Santo. E uma criança de 8 anos de idade, a menininha do vestidinho vermelho, porque foi assim que eu guardei na lembrança, ela foi batizada com o Espírito Santo e ela ministrava sobre as outras crianças, e as outras crianças recebiam o batismo. E eu fiquei tão maravilhada com a presença de Deus naquele dia, naquela manhã, que eu parei de ministrar, até porque eu não tinha mais o que dizer. Jesus havia tomado conta do ambiente, o Espírito Santo se manifestava de uma maneira gloriosa, e eu soltei o microfone e fui para um lado do púlpito e me lancei no chão, com o rosto no chão. E conta a minha mãe que aquela menina veio marchando na minha direção, subiu no púlpito e chegou perto de mim, colocou a mão sobre o meu ombro, fez eu me erguer e eu fiquei de joelhos. Fiquei na altura da garotinha e ela se abraçou comigo e disse ao meu ouvido: Filha, eu tenho visto a obra que tu tem feito para mim. Eu tenho visto tu obedecer a minha voz e pregar a minha palavra. E eu tenho visto que tu tem feito tudo isso sozinha. Eu vou te dar um esposo. E depois eu vou te dar um filho. E o teu primeiro filho vai ser um filho varão. E eu guardei aquela palavra. Os anos passaram, aproximadamente 2 anos depois, quase 3, eu tive a oportunidade. Jesus me deu um esposo. Eu casei. Com 1 ano de casamento, eu não evitava, mas eu não tinha filhos. E aquilo me preocupava muito, me angustiava, porque eu sempre tive um sonho de ter filhos. E o tempo foi passando. E eu passei a orar e perguntar para Deus por que eu não gerava. E um certo dia, eu estava me organizando para ir à cidade de Piripiri, na época eu morava em Timon. E eu estava me organizando para ir pregar em uma vigília em Piripiri. Todos os dias, no período da tarde, eu tirava um momento de oração. E naquela tarde, enquanto eu estava orando, uma voz disse para mim: Sabe por que você não engravida? E eu vi 2 mãos abrirem-se na minha frente, em visão. E ele disse: Aqui é o teu útero. E mostrou o meu útero. E ele estava todo cheio de buraquinhos. Ele disse: Você não tem condições de gerar por causa disso. E a visão terminou. E eu falei com meu esposo, eu fiz os exames. E eu fui diagnosticada com HPV no colo do útero. E os médicos recomendaram uma queimação. E uma das resoluções do médico foi: mesmo que você gerasse uma criança, ela nasceria com defeito, porque você não tem condições. Está muito avançado o HPV no colo do seu útero. E aquilo me abateu muito, me entristeceu muito, porque eu tinha muita vontade de engravidar. Eu lembro do dia que eu saí da clínica com os exames, eu fiz uma biópsia de colo de útero e eu saí com o diagnóstico. E eu me lembro que eu saí abraçada ao meu esposo, chorando muito. E quando eu cheguei em casa, eu peguei os exames e entreguei para minha mãe e disse: Olha, mãe, eu não posso ter um filho. E ela me abraçou, olhou para os exames, me abraçou e disse ao meu ouvido: Você lembra da menininha do vestidinho vermelho que Deus falou que te daria um esposo e te daria um filho varão? O
nosso Deus é o mesmo Deus. E eu me apeguei àquela palavra, eu confiei. E os dias foram passando, os meses. Devido à biópsia de colo de útero, eu passei a ter uma hemorragia muito forte. E os médicos queriam marcar a queimação no colo do útero. E eu não quis fazer, porque como eu já contei nos 2 testemunhos anteriores, a primeira cirurgia que eu fiz com 12 anos, pela minha falta de fé, Jesus curou. Eu aprendi primeiro a saber qual é a decisão de Deus para que eu pudesse passar pelas mãos dos homens. E o Senhor disse que eu esperasse. E eu passei a pregar, viajar, pregar, mesmo tendo hemorragias constantes. E eu estava na minha cidade natal. Já quase 3 meses depois do diagnóstico do médico, eu estava na minha cidade natal, quando uma garota de 12 anos de idade estava em nosso meio. Eu tinha ido lá pagar um voto que a irmã havia feito, porque há anos atrás Deus havia me usado para aquela irmã e tudo que o Senhor me mandou dizer havia se cumprido. Então ela resolveu dar uma tarde de louvor e me convidou para participar. E eu fui. E lá no meio daquela tarde de louvor, Deus operou de maneira grandiosa. E aquela menina de 12 anos estava lá, cheia do poder de Deus. E era período de carnaval, era quarta-feira de cinza. Eu havia pregado durante os 5 dias de carnaval em um retiro. E eu estava muito cansada. E eu olhava para aquele povo todo se alegrando, agradecendo a Deus. E eu na hemorragia, só Deus sabe como eu estava me levantando, caminhando e pregando. E aquela garota veio na minha direção enquanto eu dizia para Deus: Senhor, tanta gente abençoada através da tua palavra, através da minha vida, e eu estou voltando para casa, que eu já ia voltar no dia seguinte, do mesmo jeito. Enquanto eu dizia aquilo, aquela menina se levantou falando em mistério, veio na minha direção, estava sentada em uma cadeira. Nós estávamos na sala, em forma de círculo, todos sentados, glorificando a Deus. E ela veio, colocou a mão no meu ombro, baixou um pouco perto do meu ouvido e disse: Filha, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi tu dizendo. E disse o que eu havia falado para o Senhor. E ela me tomou pela mão, me colocou de pé e disse: Hoje eu estou tocando no teu ventre. Ela botou a mão na minha barriga. E hoje eu estou arrancando. E ela fez sinal como que estivesse puxando algo. Quando ela disse isso, eu caí. A próxima lembrança que eu tenho, já eu de pé, marchando, cheia da presença de Deus. Eu fiz os novos exames, passei por uma segunda biópsia. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu fui curada instantaneamente. Meses depois, eu estava grávida. Depois da segunda biópsia, eu já estava grávida, sem saber. E nisso eu já estava na cidade de Manaus, no Amazonas. Os 6 meses que eu estava grávida, eu levei os meus exames do Hospital São Marcos, da Medimar de Teresina, para o Hospital Universitário de Manaus. E eu mostrei para os médicos. E eu lembro como hoje da reação do médico. Eu estava deitada na maca, ele analisando a minha barriga. Tinha 8 residentes ao redor dele, acompanhando aquela consulta de pré-natal. Quando eu disse para o médico: Doutor, você viu os meus exames que eu trouxe do Maranhão? Aí ele disse: Vi. Eu digo: E como é que se explica uma pessoa como eu estar grávida? Ele olhou para aqueles estagiários, olhou para mim e disse: Você já ouviu falar em milagre? Eu me sentei na maca de uma vez e disse: Já, doutor, eu sou crente. Ele disse: O nome disso na sua barriga se chama milagre. A medicina não explica, mas você está numa gestação perfeita por um milagre. E aqueles estagiários ficaram olhando um para o outro, olhando para mim. E eu levantei as minhas mãos para o céu e glorifiquei o nome do Senhor. Porque quem prometeu é fiel. Retenha a tua esperança, porque quem prometeu é fiel. Hoje, aleluia, a minha bênção tem 12 anos de idade. Jesus me deu mais 2 filhos. Levou o segundo quando ainda estava no meu ventre. E eu tenho um de 8 anos. Sabe por quê? Porque Deus é fiel.
Eu não sei em quem você está esperando, mas espera no Senhor. Eu não sei em quem você tem posto a tua confiança, mas confia no Senhor. Eu não sei em quem você tem colocado, aleluia, a tua expectativa, mas coloca a tua expectativa em Deus, porque Deus ainda faz milagres. Eu estou restaurada para a honra e glória do nome do Senhor. E eu fui curada, não pelas mãos dos homens, mas pela mão do médico dos médicos, Jesus de Nazaré. E eu estou te dando testemunho neste dia, para que você entenda que Jesus ainda faz milagre. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Fiel foi quem fez a promessa para minha e para a tua vida. Fiel foi o nosso Deus, aleluia, que nos prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Guarda essa porção de fé neste dia. Compartilhe esse testemunho com mais alguém. Acredite, o Jesus que cura de HPV, o Jesus que coloca, aleluia, tudo novo dentro de alguém. É o Jesus que pode te libertar dessa enfermidade, que pode te guardar deste vírus, que pode mudar a tua história e a tua vida. Acredita, Ele ainda faz milagre, Ele ainda é o nosso Deus. Que Deus abençoe, que Deus continue, aleluia, te dando graça e força para suportar a época difícil que estamos vivendo, acreditando que quem prometeu é fiel, Ele permanece fiel.